E isso que eu ia te perguntar. Reza uma lenda, a gente já ouviu essa história. Todo policial federal que termina, ele vai pra fronteira. Ou não, nem todos vão. A grande maioria vai. A grande maioria vai. A grande maioria vai, 95% vai. Alguns, por vários fatores, podem não ir. Né? Hoje estão indo bem mais. Porque assim, o que acontece é o seguinte, às vezes, excepcionalmente, podem abrir vagas, né? Nas regiões mais desenvolvidas, Sudeste, Sul, praticamente. Uhum. Né? Então eles podem pegar, que nem na minha academia, teve gente que veio para São José do Rio Preto, né? Teve gente que foi para São Paulo, porque daí abriu vaga e o cara escolheu. Só que geralmente não abre, é difícil acontecer isso. Então, geralmente, a política do órgão é até enviar o servidor para a fronteira, até para ganhar experiência, porque é um órgão federal. Então, a pessoa que trabalha na fronteira, ela tem uma noção do que é ser um policial federal. Se a pessoa vem direto para o Sudeste, assim, para São Paulo, por exemplo, lógico, ele vai ter o mesmo valor, tudo, mas vai ficar uma coisa mais... vai mexer com crime financeiro, desvio de recurso público. Lá na fronteira vai mexer com contrabando, tráfico, vai trabalhar com um batalhão de fronteira, né? Tem uma coisa mais rústica que vale a pena no decorrer da carreira. E eu comecei em fronteira, então a gente brinca que tem um pedigree de fronteira. Então o cara sabe se virar nos 30 ali, porque não tem recurso, não tem nada, ele tem que resolver. Deixa eu te falar, como é que é esse lance de ir trabalhar numa fronteira, cara? Chega a dar uma assustada, fala, caramba, eu não... Depende da fronteira, mas geralmente assusta, né? Assusta assim, não sem romantizar, não tem um perigo? Tem um perigo, lógico. Mas eu acho que quem entra na polícia tem que saber que vai ter um perigo. Claro. Mas eu acho que a questão é a falta de estrutura, né? Não tem tanta estrutura. Por exemplo, eu trabalhei numa fronteira que em Cáceres, né, fronteira com a Bolívia. Então, por exemplo, o que era mais difícil na lotação, que era uma cidade de cerca de 80, 90 mil habitantes, tinha 2 padarias, uma máquina de café expresso, por exemplo. Nossa! Entendeu? Então, você chegava na padaria 10 horas, mas tinha acabado o pão, não tinha mais pão. E a cidade, muito, na época, isso hoje melhorou muito, né, dizem. Entendeu? Mas era uma cidade até famosa pela pesca, o povo vai pescar, mas é uma cidade que fronteira com a Bolívia, então as pessoas que moram lá parecem bolivianos. Uhum. Então a gente sente muito isso, principalmente a gente que vem aqui do estado de São Paulo, né, que é um estado ótimo. Então você chega lá, esse baque, você deprime, casamentos acabam, porque a mulher não aguenta, o cara tem que ficar lá, daí o cara não tem paciência para passar aquela fase. Então, aí tem outras fronteiras piores e melhores. Aí, por exemplo, fronteira com o Paraguai, Ponta Porã, que é Pedro Rua Cabaleiro aqui, é mais perigoso. Sai tanto na mídia aí. Isso, é mais perigoso, mas a cidade tem um pouco mais de estrutura. Tem um shopping do outro lado que você pode passear para fazer compra. Então, tudo tem um lado, né? Lado bom e o lado bom e o lado ruim, o lado ruim, né? Então, acredito que seja, mas a política do órgão é enviar para a fronteira, né? Até porque a fronteira tem mais carência de servidor. Sim. Né? Inclusive, as pessoas de lá têm um fator interessante no Brasil, porque muitas pessoas dessas localidades, quando elas passam no concurso federal, elas trabalham lá, mas depois não quer ficar lá. Certo? Então, por exemplo, você pega uma pessoa que é do Pará, às vezes. E não quer ficar lá. A pessoa é do Pará, ela passa. Aí vamos supor que ela seja lotada lá, mas depois no futuro, como ela tem a oportunidade de vir para cá trabalhar, ela quer vir para cá, porque aqui tem mais estrutura. Entendeu? Então fica mais carente, né? É um direito dela, ela passou, o concurso possibilita, mas aí você fala, pô, mas se você tá aí, por que você não vai trabalhar no seu próprio estado, né? Ficar aí. A pessoa, não, porque eu quero algo melhor para mim. É uma opção, mas eu tô dizendo para justificar como há carência na região centro-oeste e norte, né? E o policial ele recebe algum auxílio a mais por estar ali, não? Hoje sim. Recentemente agora foi aprovado o adicional de fronteira. Na minha época não tinha nada, né? Que era uma luta muito grande da classe para ter um adicional de fronteira, porque realmente lá você trabalha em condições muito mais difíceis, né? Tanto climáticas. Eu falo porque na civil tem o GAT, né? Para os delegados. Tem, então, né? O GAT é uma gratificação por, às vezes, acúmulo de o cara ter que tocar 2 delegacias. Então, toda vez que tem um acúmulo, ele vai trabalhar em escala de plantão, ele recebe essa gratificação, dá um valor bem bacana no salário, que é uma forma de valorizar o cara que está ali. Sim, é fundamental. Trabalhando, a gente fala, o próprio Rafael, a gente falando dele, ele tava numa delegacia, mais um plantão, vai acumulando, né, cara? E o que você bem falou, e a pessoa precisa ter um tempo para ela, precisa para poder recarregar as energias. Porque eu falo, o trabalho policial, ele é estressante por si, né? Estressante. Porque nem vai na delegacia para contar uma coisa boa, né? Sim, eu acho que eu brinco com o Rafael até, eu acredito, isso é uma coisa minha. E eu vejo isso na prática dentro da polícia. Você tem que ter uma vida meio de soldado mesmo, do exército, porque se você não tiver uma rotina muito disciplinada, a sua vida ela te puxa para baixo.
E a gente lida com uma escuridão, né, da sociedade, né? A gente lida com o pior das pessoas. Aquela é sujeira que vai debaixo do tapete, né? Do tapete, são que a gente lida com outros tipos de conduta, com pessoas que erraram. Então não tem como você não se poluir um pouco, Sim. né? Porque você tá ali, poluir no sentido da convivência, né? Sim. Não tem como. Se você tá no alto de uma montanha, você vai ficar mais espiritualizado. Se você tá numa biblioteca, você vai ficar mais intelectualizado. Claro. Se você tá no hospital, no pronto-socorro, com pessoas morreram, você vai ficar mais estressado. Porque ali atinge a gente. Então a polícia, eu acredito que a gente tem que ter ali, né, esporte, uma religião, uma rotina de trabalho, procurar sempre se cuidar, porque realmente é difícil, né? Não tem como isso daí, eu acho. E teve alguma história bacana dessa época aí, Rony, que você lembra? Você fala, cara, teve uma história lá que... Porque deve ter muitos casos peculiares nesse tipo de lugar, né, cara? Diferente dos crimes que tem pra cá. Ou você acha que não? É os mesmos tipos de crime que tem... Eu falo que eu trabalhei em cidade pequena e cidade grande. Certo. Em cidade pequena tinha crime. Os caras... Eu brincava. Aqui as mortes é na faca de pão. Né? Aí você já era numa cidade maior, puta, já usava fuzil, já era um outro tipo, né? Então os tipos de ocorrência, pra você ter uma ideia, uma das primeiras ocorrências que eu peguei lá, que eu não sabia muito o que fazer, era uma questão do cara que tinha adulterado lá o tapume lá, briga por terra. Então eu não estava acostumado, eu vim de Guarulhos, de repente fui para uma outra cidade do interior, que a briga era por terra, por tapume, o cara invadiu o terreno do outro, parcelamento irregular de solo, eu nunca tinha visto isso aí. Tinha visto assim na faculdade, nos estudos, mas na prática, aí o cara mais foi lá registrar um furto. Eu falei, tá, o que furtaram? Pô, furtaram minhas galinhas. Eu falei, puta, como é que eu vou registrar isso aí, cara? Tem valor galinha? Quanto? Você tem nota fiscal de galinha? Ele falou, mas como assim nota fiscal? Não tem nota fiscal de galinha, não. Não, cara. Então eu tive que me adequar a esse lance do interior. Como você falou, a falta de recursos lá, acho que acredito que o tipo de ocorrência que você falou, tráfico, essas coisas assim, é diferente do que para cá, por exemplo, ou não? Não, é muito diferente. O tráfico que a Polícia Federal atua, muito embora ela tenha atribuição para pegar tudo, né? A Polícia Civil que nos ajuda por convênio, etc., é diferente. Então, por exemplo, onde eu trabalhei na fronteira, a questão era tráfico internacional, porque, salvo engano, a fronteira de Cáceres, acho que era 700 quilômetros. Na época tinha o quê? 30, 40 policiais na delegacia. Então fazia as operações com o BFROM, que era na época, nem sei se é esse nome, que é o batalhão da PM de fronteira, ajudava muito, né, com a Polícia Civil também no que ela podia ajudar. E geralmente era tráfico de cocaína por atacado, né? Não era no varejo, era 600 quilos, 1 tonelada, era tudo assim, né? E tem várias histórias, né? Eu estava tentando pensar aqui enquanto você fala, mas assim, eu acho que polícia, seja qual é, ela sempre tem história, né? É porque o que mais a gente sempre um ano na polícia vale 10 anos de uma pessoa normal. Exatamente, a gente fica muito instintivo, a gente aprende a ler as pessoas, né? 1 minuto de conversa você já sabe mais ou menos qual que é da pessoa. Sim. E assim, eu tenho, por exemplo, lá na fronteira, o que eu lembro tem muita coisa, troca de cocaína por gado, tem de tudo. Uma das situações que eu me deparei que é interessante, por exemplo, uma vez teve uma operação internacional em Cuiabá, que eu não atuei na investigação, mas, por exemplo, tinha um pessoal do DEA dos Estados Unidos, né, que é o Departamento Antidrogas. Olha que legal, cara. E tinham aviões que iam posar. Então, de um dia pra noite, eu estava numa sexta-feira, eu lembro que eu estava numa churrascaria lá, num momento muito legal, tava até o promotor da cidade, todo mundo, a gente conversando, pô, ligou o superintendente, já falou, Rony, eu quero que você vai com uma equipe aqui, você vem pra cá, pô, eu tive que ir lá, a gente foi com 3 caminhonetes, traçada, 4x4, entramos lá com fuzil armado até o dia, os caras do DEA, demoramos 2 dias pra chegar no lugar, ficamos intocados pro avião descer, aí o avião desceu num outro lugar, com rádio que não pegava nada, naquela época também Malemar tinha celular, e no final deu tudo certo, os caras foram presos, entendeu?